Oi gente, bora começar esse vlog em Berlim. A gente chegou ontem aqui, passou alguns perrengues, agora que a gente resolveu tudo a gente vai começar a turistar. E hoje a gente tem vários lugares pra conhecer, vai rolar o Checkpoint Charlie, Topografia do Terror, DDR Museu. Vai ter bastante coisa, então acompanhem aqui o vlog, já deixem comentário, já curtam. E vamos até o fim nesse vídeo que vocês vão gostar bastante, assim como a gente. Bora pra mais um vídeo da nossa Eurotrip e dessa vez vocês vão conhecer Berlim com a gente. Eu já adianto que a nossa viagem de Amsterdã para Berlim foi de avião, mas eu quero falar com mais calma isso depois, porque aí eu quero explicar pra vocês por que a gente escolheu avião e não trem, que é muito comum nas viagens entre a Europa, né? Pode. O primeiro dia na Alemanha, na nossa chegada, foi um pouco diferente. A gente sempre priorizou esse primeiro dia não fazer roteiro nenhum para se adaptar ao hotel, entender onde que ficava a cidade, né? Para que lado a gente faria as coisas. O dia foi bem estranho e a gente não conseguiu gravar nada porque a gente estava tentando se adaptar. Foi meio que um perrengue, sabe? Vou contar com mais detalhes também em outro vídeo, outro dia que eu só vou falar aqui pra vocês. Mas depois desse primeiro dia a gente se adaptou, conseguiu comprar a internet que não estava funcionando lá no primeiro dia. Vou deixar com vocês as imagens dos nossos primeiros passeios. Ao longo de toda a cidade, gente, é possível ver a marcação de onde era o muro de Berlim. Então eu vou mostrar pra vocês no que tem aqui. Ó, ele fica assim, ó, demarcado e vai atravessando toda a cidade, inclusive a faixa, ó. Não importa por onde ele passa, ele é demarcado. E aqui a gente tá agora na esquina do Checkpoint Charlie. Ali no chão tem a marca de um lado do muro, lá no chão também tem a marca do outro lado do muro. E aqui no meio se encontra o Checkpoint Charlie, que é onde eles faziam a checagem de quem podia atravessar ou não. Nesse ponto, que ainda é uma atração turística, ficavam os soldados que conferiam os documentos de quem estava apto a passar de um lado para o outro. Durante um tempo, a Alemanha e Berlim ficou dividida pelo muro. Então, quem morava de um lado ficou morando, quem morava do outro também ficou morando. Não era permitido passar de um lado para o outro durante muitos anos, e só quem passava quem tinha autorização. Por isso que tem esse ponto até hoje, porque é um marco na história e eles resolveram deixar aqui para que fosse lembrado. Lá em cima ainda tem a bandeira dos Estados Unidos, porque os responsáveis por cuidar desse controle eram soldados americanos. As pessoas ainda se reúnem para tirar foto aqui na frente, mas nem todo mundo concorda com isso. O que acontece é que, na verdade, muitas pessoas morreram tentando atravessar o muro, e por conta disso ainda não é uma atração turística que a gente pode sentar ali na frente e fazer uma pose sorrindo, porque não é algo muito feliz, é só uma lembrança mesmo para ficar marcada na história. Aqui nessa foto a gente consegue ver imagens deles checando os documentos. Ó, existia a barreira, não era exatamente como é hoje, mas aqui tem os soldados checando a imagem. Esse aqui é um museu que tem a cela aberta, gratuito, só entrar e ler as informações que tem pela parede. E aqui a parte que eu disse, ó, nem todo mundo era permitido passar, por isso que não é algo legal assim, pra sorrir e ficar feliz. É mais pra conhecer a história mesmo. Aqui de perto tem um registro de alguém que foi barrado. Nessa placa aqui ficam os nomes de algumas pessoas que morreram tentando fugir acidentalmente ou de algumas outras formas em razão do Muro de Berlim. São vários nomes e é uma forma de homenagem pra eles. E aqui tem um pedaço de como era o muro perto aqui do Checkpoint Charlie, no mesmo museu que a gente estava. E aqui tem um mapa bem certinho explicando como foi dividido em Ocidental e em Berlim Oriental e como o muro foi dividido exatamente. E agora a gente está aqui na Topografia do Terror, onde a gente vai conhecer um pouco mais de perto também a história, porque é um museu a céu aberto e gratuito, assim como vários outros que tem aqui na Alemanha. E aí a gente vai colocando aqui nas plaquinhas e traduzindo. A parte mais famosa desse memorial é essa parte aqui que conta propaganda e terror, que mostra através de documentos,
notícias e fotos como foi a estratégia do Hitler para chegar no poder, como foi as estratégias que eles traçaram para caçar e eliminar algumas pessoas. E isso tudo está documentado através e ao longo de toda essa exposição que a gente vai dar uma volta agora, lendo a história em si sendo contada. E atrás dele também tem a parte mais longa do muro que ainda está de pé, porque também conta um pedaço dessa parte. Assim como tudo que a gente viu, o centro de documentação tem a entrada gratuita e o audioguide que a gente recebe também é gratuito e em português. Nos painéis contém tradução para inglês e também em alemão, só que o audioguide, conforme a gente se aproxima de cada painel, vai contando a história do que está escrito ali, e com a ajuda do Google Tradutor, com a foto online, a gente foi conhecendo de perto a história e entendendo com os detalhes, fotos, inclusive áudios originais, como foi organizada, como eles chegaram no poder, como eles cresceram, que tipo de discurso era contado na época, as cabeças que estavam na liderança de tudo isso, e também todo o terror e atrocidades que eles cometeram não só na Alemanha, mas por toda a Europa, né? Dá pra sentir o clima da viagem nas nossas primeiras paradas, e a gente sabia que ia ser assim e tava tudo bem. A gente escolheu passar por isso porque a gente realmente queria entender essa realidade, viver de perto, ver de perto. Só que não dava pra negar que a gente saiu um pouco abalado sim, um pouco tristes, porque a realidade bate forte quando a gente vê que é possível que a sociedade repita esses erros, o medo nos consome, né? Então esse foi o nosso clima, e aí a gente foi almoçar, então vou deixar imagens aí da gente tentando recuperar a nossa energia. Depois de almoçarmos e dar mais uma caminhadinha no sol, a gente veio parar aqui de frente pro DDR Museu, que é o que a gente tem ingresso hoje para visitar, que vai contar a história de como era a vida, as coisas que eles possuíam na época do Muro de Berlim e do pessoal, das pessoas, das famílias que viviam do lado comunista da história. Então vamos lá para conferir de pertinho. O museu fica localizado assim na beira do rio, próximo à torre, e o ingresso pode ser comprado online. A gente comprou através do Get Your Guide. DDR Museu vem para mostrar que, apesar de ser a mesma Alemanha, de cada lado do muro morava e se tinham costumes diferentes. Do lado comunista, que é o que o museu retrata, a gente tem acesso aí aos costumes desde a infância, trabalho, esportes, e a gente vai entendendo melhor a história de como é que se passou daquele lado. Tudo é muito interativo, tudo que a gente abre tem uma explicação, tem áudio, tem botões para a gente tocar, mexer, entender melhor. Por exemplo, nessa parte dos esportes, estava contando que para tentar mostrar como esse regime era um sucesso, teve um investimento muito grande em atletas e esportes em geral, e por isso eles ganharam tantas medalhas. No museu a gente também tem acesso às profissões, às propagandas da época, a objetos originais, e tudo isso para dar uma sensação de realidade, sabe? Eles reproduziram tudo exatamente como era, no mais próximo possível. Você tem aí café? Não sei. É café? Aqui conta que com a alta do café era proibido vender café puro. Portanto, os grãos começaram a ser misturados. Tinha mais apenas grãos de café. Aqui tem um exemplo. Algumas máquinas de café acabaram estragando porque os cafés vinham assim, ó. Não só mais com café puro. E lá no museu, um dos lugares mais concorridos para olhar de perto é o Trabi, que era o único carro que era vendido na época. As pessoas às vezes ficavam até 10 anos na fila para conseguir comprar ele. E aí dá para ligar ele como um carro normal e tentar dirigir pelas ruas da cidade, apesar da dificuldade do Edge. Bem certinho, com a chave girando no motor,
E aí aqui vai mostrando a paisagem. Aqui a gente consegue entrar num carro da época, ó. Atrás e inclusive dirigir ele, que é o que o Wesley tá tentando fazer aqui. Só que ele não entendeu ainda como é que funciona o negócio. Mas ele até gira a chave tudo certinho. Ó, não sei. E aí aqui é possível dirigir pela cidade. Ah, essa parte eu gostei, mano. Ó, olha isso. E pra mim, a parte mais legal do museu é a imersão nos cômodos, né? Conseguir entrar em um apartamento, interagir com os objetos, com os eletrodomésticos, como se a gente estivesse lá mesmo na própria cozinha, na geladeira, os armários e tudo mais em detalhes. E apesar de retratar algo antigo, tudo é muito tecnológico no museu, ó. Por exemplo, esse quarto aí eu conseguia trocar de roupa e me ver, né? Foi difícil de filmar, mas vocês entenderam como é que funcionava. E vocês estão vendo aí o Wesley filmando também, porque lá no Instagram a gente postou muita coisa, inclusive segue a gente lá, vou deixar o link na descrição desse vídeo. E aí a gente finaliza nosso passeio na sala de estar, depois de abrir todas as gavetinhas, mexer em todas as coisas, a gente tinha outro passeio. Chegando no fim do dia, tem alguém aqui, ó, que tá morrendo de tanto caminhar, chegou a tirar o tênis. E aí agora, pra finalizar o dia, a gente tá esperando o nosso horário marcado aqui na cúpula do parlamento, pra gente poder visitar lá em cima. A gente, com um mês ou mais de antecedência, a gente reservou o horário e aí a gente tá esperando dar o tempo 15 minutos antes, que a gente vai ali passar pela segurança e aí conhecer por dentro, ver o topo da cidade. Atrás de mim tá aqui, ó, o parlamento e lá em cima é a cúpula. E essa visão de transparência é justamente para passar a visão de que eles fazem tudo com transparência, junto com o povo e tudo mais. E aí agora a gente vai subir lá em cima para conhecer melhor. Entramos no interior da cúpula e na entrada, depois de uma rigorosa passagem numa segurança, né, a gente, que nem aeroporto, a gente recebeu um audio guide em português e aí conforme a gente vai andando, a gente vai subindo cada vez mais, ó, são vários andares, e aí ele vai nos dizendo no audio guide o que são os prédios. Então ele explicou o que é esse edifício ali na frente, ele explicou os outros edifícios e conforme a gente vai subindo, automaticamente ele vai dando pra gente a vista e o que significa. A gente tentou pegar agora bem no pôr do sol pra ter essa vista assim, meio-dia, meia-noite, e foi o melhor horário. Então a gente passa por esses pontos aqui e ele começa a falar. Vai falar. O centro é assim, ó, todo espelhado, e a gente vai subindo em curvas.
Daqui a gente obviamente também enxerga a torre, que é um dos edifícios maiores da Europa. E aí ele explica toda a história também da torre e dos demais edifícios. Depois de chegar no topo, de ter conhecido os prédios ao redor, eu posso dizer pra vocês que o melhor dia pra vir é no primeiro dia que a gente chega em Berlim, que nem a gente fez. Porque aí a gente vai depois passando pelos lugares e sabendo o que a gente tá conhecendo. Pra reservar, vocês têm que ir um mês antes, algum tempo antes, vocês vão acompanhando no site. Tem que reservar a data pra 2 pessoas ou pra uma, conforme for. A gente até pensou que a gente não ia conseguir, porque ele até demorou bastante pra abrir, mas aí quando ele abriu, ele esgotou muito rápido. Então, ele é bem concorrido, então a gente ficava atualizando todo dia pra ver se ia abrir vaga. No último momento abriu e a gente conseguiu o ingresso. E agora a gente entendeu por que é tão difícil de conseguir vaga, porque é assim, ó, muito lindo. E né? Principalmente também é uma atração gratuita, então a gente aprende muito, vê tudo numa vista surreal e é gratuito. Então vale muito a pena marcar um dia pra vir aqui. E quanto mais a gente subia, mais a gente consegue enxergar lá dentro, ó, as cadeiras do parlamento mesmo, onde acontecem as votações, as discussões em geral, que decidem o futuro. Aqui a gente consegue ver que a cúpula é aberta, totalmente aberta, e aqui desde o chão tem mais de 54 metros. É uma vista perfeita e agora a gente vai aproveitar. Finalizamos o nosso vídeo aqui do topo da cúpula. A gente viu muita coisa hoje, agora a gente quer ir embora descansar. Antes disso, a gente vai aproveitar essa vista maravilhosa. E espero que vocês tenham gostado de conhecer Berlim com a gente hoje no nosso primeiro dia. Amanhã tem mais pra gente, pra vocês eu não sei quando vem o próximo vídeo. Mas não percam, fiquem ligados, se inscrevam no canal pra receber o vídeo. E curtam muito esse vídeo, tá? Já manda pra alguém aí. O que tu acha? Será que a gente continua esse vlog? Será que o pessoal tá gostando? Esse é só o primeiro vídeo, depois desse tem bem mais, se vocês gostarem, hein? Vamos conhecer Berlim com a gente. Obrigada por assistir até aqui. Não esquece de curtir, porque a curtida é super importante. Eu não falo só por falar esse bordão. E espero vocês nos próximos vídeos pra curtir Berlim com a gente, a parte divertida também da viagem, que não vai ser só de história e momentos tristes, mas vai ter também muitas curiosidades e dicas do que fazer em Berlim, o que comer e tudo mais. Lembrando que a nossa Eurotrip foi em março de 2022, a gente passou por Amsterdã, Berlim e Paris, e eu vou mostrar tudo aqui nesse canal, então se inscreva e vai acompanhando os nossos vídeos.